Bispo G, por que é a favor da teologia da prosperidade? Porque o senhor defende que o crente deve ser abençoado mediante a sua fé e ir para o culto e esperar ser abençoado da mesma forma? 5 minutos. É porque eu vejo que o homem, ele tem necessidades e ele tem também aspirações. E Deus não criou um homem com necessidades e aspirações. Prepara um jardim do Éden para que depois ele fique resumido a simplesmente uma adoração meio que impositória. Porque deixa de lado aquilo que é a nossa humanidade. Acho que assim chega a ser absurdo a gente entender que nós temos que ter uma vida de veneração. Isso eu tenho, sem dúvida, para aqueles que obviamente têm maturidade para isso. Mas todo ser humano tem suas necessidades, tem as suas aspirações, tem os seus desejos. E Deus, como Pai, ele não tem o porquê não satisfazer isso. Então ele colocou até a parte da obediência. Meu filho, se você for obediente, eu vou te abençoar. Tal. E se não for obediente? Deixo de dar. Deus trata dessa maneira, como eu falei que Deus tratou dessa maneira. E eu não estou pegando aqui, ele falou sobre, até, eu nem sei, exegese, eu não entendi nem direitinho, mas a exegese da palavra, eu posso citar aqui todos que eu vou colocar, só começando os patriarcas. Abraão, muito rico em gado, prata e ouro. E aí o Senhor abençoou muito a meu senhor, testemunho isso de Eliezer, que se tornou grande. Isaac, semeou Isaac naquela terra e colheu 100 por 1. E engrandeceu-se e tornou-se muito rico. Por quê? Deus abençoava. Jacó, meio de trabalho que ele teve, meio de trabalho, promessa, tornou-se um homem excessivamente rico e teve muitos rebanhos e servos. José. Bom, então eu posso citar muitos, então eu não estou fazendo uma exegese, pegando um personagem. Agora eu desafio a ele. Pegar no Antigo Testamento algo contrário a isso que eu estou ministrando. Nem Jó vai acontecer isso. Porque Jó, depois que ele recebeu uma fundamentação adequada, porque ele era meio religioso, e ele mesmo reconhece depois que ele se achava muito bom, porque ele era rico e achava que tinha uma condição até melhor do que os outros, mas depois quando ele se enxerga como é que ele é, Deus dá o dobro. Esse é o nosso Deus. Ele podia simplesmente ser devolvido. Por que deu o dobro? E por que a Bíblia menciona o dobro? E por que a gente vê Deus usar, no Novo Testamento, a maioria das parábolas são vinculadas a dinheiro? Porque o dinheiro é algo importante. Dinheiro traz dignidade. Eu não posso fazer uma correlação com Deus simplesmente sem ter ali aquilo que são as coisas que nós precisamos. Eu entendo, aqui quando ele fala ser ansioso, está falando ao público mesmo. Estou falando de uma pessoa lá na Galileia, em frente ao mar da Galileia. Aqui é o Monte das Bem-aventuranças, um povo pobre. Que o Senhor está ensinando, vocês não sejam ansiosos, porque era um povo que passava por situações difíceis e queriam precisar, e de repente poderiam ir para um lado, que é o lado mesmo da idolatria, que não é diferente do lado do evangelho. Então a gente vê Baal, né? Então você estudando o Antigo Testamento, ele era o Deus da colheita. E eles serviam ao Deus da colheita com esse benefício. O que eles procuravam? Eles procuravam o favor de Deus, o favorecimento do Deus dele. Qual a diferença? Faziam a mesma coisa. Uhum. Então, a palavra que é usada propiciatório no templo de Deus é para que Deus se tornasse propício. O que é alguém propício? É alguém que favorece. É alguém que vai me trazer um bem. Então, religiosamente, ele não pode ir contra essa verdade. Deus é um Deus de prosperidade e quer nos abençoar como filhos e fazer com que a gente tenha dignidade em meio ao mundo ímpio, maligno, ladrão, que desfruta de todo o bem, e você tem que ser bonzinho e se vira. Deus não é Deus assim. Ô Bispo G, mas essa sua visão aí sobre a busca por riqueza na igreja não contradiz advertências como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Não, de maneira nenhuma. Quando o dinheiro ele tem um benefício, eu vou citar a nossa igreja. A nossa igreja hoje detém 14 rádios FM. Vocês que conhecem comunicação, vocês sabem que são 14 rádios FM. Busca, trabalho e envolvendo dinheiro. Porque ela não ia ser de graça. Se nós levamos através da rádio, hoje a gente cobre praticamente o estado de São Paulo inteiro, falando de Jesus, só falando de Jesus, em rádio, que não faz propaganda, que não tem comercial, e TV da mesma forma. Pode reparar, Rede Gospel não tem comercial, não tem merchandising, não tem nada nesse nível
Porque nós entendemos que é através da oferta que vai vir a salvação. Agora, precisamos de dinheiro. Nós hoje temos são 7 retransmissoras, temos 2 geradoras de TV e só o gasto, você ter uma ideia, só de satélite são 176 mil. Uma energia de uma das retransmissoras nossas chega a ser 46 mil reais por mês. Você imagina 14 rádios. Então, o fato de a gente buscar e falar, nós temos uma rádio que fala dos Gideões, as pessoas que cooperam, é para que haja salvação. Nos locais onde a gente hoje tem rádio e TV, nós não temos igreja. Nossa preocupação não é ter igreja, é levar o evangelho. Então nós não estamos querendo estabelecer um reino humano. Nós queremos estabelecer um reino de Deus. E muitas igrejas são abençoadas em estado inteirinho. Nós não temos igreja em todos. Mas o nosso objetivo é que essas pessoas vão para essas igrejas para serem salvas. Perfeito. Pastor Fabiano Faia, 3 minutos para a réplica. Bom, um culto por necessidade está totalmente fora. Eu preciso de um texto bíblico que mostre essa intencionalidade e não existe. Não existe. O bispo citou Abraão, herdeiro da promessa, está tudo certo. Mas o culto de Abraão nunca foi em troca disso. Nunca foi. Você não vai encontrar isso nas Escrituras. Aí o Novo Testamento, que clareia, que dá luz, entendimento ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é o corpo. Hebreus 11:10 vai dizer que Abraão, sendo herdeiro de uma terra, andou nessa terra como peregrino, não considerando que essa terra era sua, porque ele esperava uma terra que tem fundamento, a qual Cristo é o arquiteto fundador. Isso para mim é clareza. Você pega o Antigo Testamento, tem uma sombra. Aí você vem para Hebreus 11, Novo Testamento, você tem uma clareza da verdadeira motivação da fé de Abraão. Então a gente sempre vai cair no Novo Testamento como base, como pilar e como fundamento. O bispo fez uma citação que para mim foi muito ótima. Ele disse que Baal, sendo o deus da colheita e da prosperidade, ele disse, eles faziam a mesma coisa. Não, eles traziam a cultura do paganismo. E é aqui que entra o paganismo. Um culto em troca de favor, um deus de prosperidade. Baal, deus da prosperidade para as pessoas. Então, é com isso que Jesus se preocupa quando ele diz lá, ó, basta cada dia o seu mal. É com isso que Paulo se preocupa quando diz que os homens que querem ficar ricos caem nesse laço. Então tá aqui, Baal não tem nada a ver, o culto dele não tem nada a ver com o culto original. Ele não fazia a mesma coisa que o culto dos homens de Deus. Ele trazia o paganismo. Sobre a rede gospel, eu concordo. Tem que pedir oferta mesmo. A igreja se paga como? Se não através da oferta. No Novo Testamento, a gente vai ver Paulo e os apóstolos exortando duramente a igreja a serem ofertantes e mantenedores da obra de Deus. O que a gente tem que diferenciar é como que a gente incentiva isso. Porque, por exemplo, se o bispo vai para o rádio para falar para as pessoas assim, olha, se você pegar o carnê dos Gideões, né? O carnê dos Gideões, Deus vai dar para você a casa própria através de um milagre desse carnê. Pronto, você está fazendo paganismo aqui, você está ensinando um culto idólatra. E não um culto. Ó, irmãos, você é grato por essa rádio que leva o evangelho, que prega a salvação. Você vai nos ajudar a manter, fazendo uma oferta de amor, entendendo que essa rádio é um mecanismo para alcançar milhares de pessoas que são alcançadas pela pregação do evangelho. Agora, se eu entro no mecanismo da manipulação, porque é muito fácil manipular as pessoas a serem ofertantes, quando vocês dão a elas o que elas querem ouvir nas suas concupiscências, para ser liberto, faz uma oferta. Senão você não vai ser liberto. Você precisa do ponto de contato, que é a entrega. Então, tudo isso nasce no bojo da tal da teologia da prosperidade, que no final enche o bolso de falsos pastores, falsos mestres que degolam a lã da ovelha, pastoreiam-se a si mesmo e usam de artimanha, enganando, se aproveitando das pessoas. Bispo G, réplica. Então, 4 olha, minutos. Eu concordo com algumas coisas que são faladas pelo pastor Fabiano Faia no contexto de quem tem maturidade. Quem tem maturidade age como ele, pede como ele, usa como ele. Mas a realidade é que nem todos têm essa maturidade. Então o próprio Abraão, ele até colocou aqui sobre Abraão, eu quero citar Abraão, eu quero citar a passagem que Deus o chama. Ele é um novo convertido.
Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Você acha que Abraão iria, se falasse só a primeira parte, vai para uma terra que eu te mostrarei? Qual o risco que ele ia tomar levando a esposa para uma terra qualquer? Então, essa ideia de a gente espiritualizar demais aquilo que o homem tem, como eu falei, ele tem necessidades suas, e não só necessidades, ele tem desejos, ele tem aspirações, ele tem vocações, ele tem projetos para si, para os seus filhos. E aqui a gente vê que Abraão, ele foi porque ele sabia que tinha bênção, senão ele não ia. A terra é terra que mana leite e mel, senão não iria, não vem me falar que iria. E também a diferença do paganismo e eu estou falando, a única diferença que tinha entre Baal e os que serviam era o tipo de sacrifício. Porque o sacrifício e a prostituição eram vinculados ao culto a Baal. O mais era semelhante, tanto que criava uma confusão muito grande. Porque muitos preferiam seguir Baal do que o Senhor. O Deus da colheita era Baal. Então a gente percebe esse lado que é difícil muitas vezes a gente querer aceitar, mas é uma realidade. É aquilo que eu falei, propiciatório. Deus vai ser propício, é uma realidade. E uma outra coisa também, o apelo que é falado, nem todo mundo vai ter essa maturidade de falar, olha, nós vamos alcançar vidas para serem salvas. Tem gente que não está nem pensando, está pensando naquilo que são as suas necessidades, está pensando naquilo que quer para o seu filho. Eu vou dar um exemplo. Todos os testemunhos que são dados na rádio, e são cerca de 5, 10 por dia, nós não repetimos. Não repetimos um testemunho. Então, a Bíblia fala assim, que nós receberíamos um poder do Espírito Santo para sermos testemunhas dele. Se somos testemunhas, nós não podemos, de repente, ter um mau testemunho de um sofrimento por amor ao Senhor e nada acontece. Tenho que demonstrar para lá fora pessoas que, inclusive, têm valores que são valores materiais, que eles se espelhem em mim e saibam que Deus também tem valores materiais. Porque não foi tudo criado para que o ímpio possa usar. Então, quando fala receber esse poder, a palavra poder é a palavra dinamis, né? Ou dunamis, que alguns falam, mas o termo é dinamis. Da onde vem dinamite, dínamo, que é gerador de poder, para sermos testemunhas. E ser testemunha é você realmente ter um bom testemunho de algo, mesmo passando por uma luta, uma dificuldade, você gerar um bom testemunho. Uma demonstração que ser de Deus não é ser só sofrimento, não é ser só alguém que vai viver como Marte, mas é alguém que vai viver e vai ter vitória também, que isso faz parte da vida. Eu falo pela minha própria vida. E também o início da minha caminhada, eu iniciei por necessidade, uma dependência química, mas o primeiro sinal que Deus me deu foi a visão da coisa que eu mais gostava. Uma motocicleta. Que loucura. Recém-convertido, a menina que me levou para a igreja, o pastor pregando, falando assim, os sonhos de Deus são como chicotadas. Não lembro, não esqueço até hoje. São como chicotadas para nos levar à frente, sonhos de Deus falando. E de repente eu tive uma visão de uma moto na cabeça dele. E falei para a menina, nossa, eu vi uma moto em cima do pastor. E a menina virou para mim e falou assim, não, Deus quer te dar. Eu falei, imagina, duro que nem um coco, do jeito que eu tô recém-convertido, não deu 6 meses. Eu estava comprando aquela moto. Maravilha. Deus preparou os caminhos e eu tive uma moto antes disso, né? Meu pai me deu uma moto, uma RD 350. O apelido dela era Viúva Negra. Vivia quebrando. Eu mais empurrava aquela moto do que andava. E aí eu tive a oportunidade, depois de convertido, logo no início da minha conversão, comprar uma moto e Deus me deu a primeira visão, uma coisa material. Por quê? Porque eu precisava ali.